satisfação que a gente inicia as atividades hoje à noite com a roda de conversa Psicólogas e Psicólogos na luta contra a LGBTfobia e a patologização das orientações sexuais, em defesa da Resolução 0199. Na condução desses trabalhos de hoje, eu serei uma das palestrantes e vou convidar para compor a mesa comigo João Maria Kaisen, que é pessoa transmasculina, não binária, intersexual, delegado nacional titular de Direitos Humanos, ativista na luta antimanicomial, pessoa em situação de rua e comunidade da diversidade sexual e de gênero, é membro do coletivo Academia Transliterária, que pretende protagonizar, manifestar e difundir a arte e cultura travesti e trans. Bem-vindo, Joãozinho. Obrigada mais uma vez pela parceria de sempre aí na luta. E antes de iniciar o nosso trabalho, queria ressaltar que a nossa atividade está sendo transmitida online também, então as pessoas que estão acompanhando de casa podem contribuir, podem participar conosco. E para iniciar os trabalhos de hoje, eu gostaria de chamar a estudante de psicologia Luísa Zuccherato, que é estudante da PUC Coração Eucarístico, que fez uma música em relação à defesa da Resolução 01. Com todas essas discussões que começaram em torno da nossa resolução, a Luísa produziu uma letra de uma música e ela vai apresentar para a gente agora. Vai lá, Luísa. Amor, tão duvidando do nosso amor, dizendo até que é doença, com tratamento e reversão. Amor, querem me curar do nosso amor. Não preciso de cura, não, senhor. O que adoece é desamor. Então escuta, por favor. Eu não sou doente, nem acredito que você seja, mas seu preconceito faz com que você veja o amor como problema, sendo que ele é solução, independente da pessoa. Não meta sua mão, o que eu sou e o que eu quero não precisa de aprovação. Vai reverter seu discurso de ódio e não meu coração. O meu amor não é feio, feio é não amar. O meu amor não é errado, errado é não amar. O meu amor não é doença, então não venha me curar. Tanta coisa destrói, você parece nem ligar. Mas vou lutar até o fim, eu vou lutar até o fim. Eu vou lutar até o fim pelo direito de amar. O meu amor não é feio, feio é não amar. O meu amor não é errado, errado é não amar. O meu amor não é problema, então não venha me curar. Tanta coisa destrói, você parece nem ligar. Vou lutar até o fim, eu vou lutar até o fim. Eu vou lutar até o fim pelo direito de amar. Obrigada, Luísa. Maravilhosa. Luísa também esteve com a gente, né, como monitora no primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual, também já participando aqui com as nossas atividades. Então, obrigada mais uma vez, querida. Então, vamos começar um pouco a conversa. A conversa sobre a questão da resolução. E aí, a minha proposta é eu vou apresentar um pouco as questões jurídicas que estão permeando a discussão da resolução,
apresentar também um posicionamento e a análise que a gente está fazendo política desse momento, desse contexto. E, posteriormente, a gente abre a fala para o nosso convidado João Maria, que vai trazer também o relato da sua vivência enquanto homem trans, né, enquanto pessoa transmasculina não binária, e essa lógica patologizante, como que isso impactou na sua vida, ok? Você pode colocar, por favor, a apresentação? Então, a gente está falando de uma decisão liminar que foi deflagrada na semana passada, né? Que ela tem como tema, né, o título Ação Popular 10.11.189/79, e que a gente já está fazendo uma leitura dessa ação popular como uma afronta à autonomia regulamentar aí da psicologia. A gente viu e tem visto as repercussões dessa decisão liminar do juiz Valdemar e as reações que elas têm impetrado aí na sociedade, de modo geral. O bacana disso tudo é que a sociedade, de alguma forma, tem se mobilizado, né, com essa problemática que se apresentou. E é importante que a gente tenha outros atores somando com a gente nessa discussão e nesse enfrentamento, né, em defesa da nossa resolução 0199. Então, apresentando um pouquinho, primeiro a gente tem essa ação popular impetrada por um grupo de psicólogas e psicólogos espalhados aí pelo Brasil, que entraram com essa ação popular solicitando essa suspensão da nossa resolução 0199. A gente tem até a lista dos nomes das e dos profissionais. Não acho que cabe aqui nesse momento citá-los, porque penso que ficar dando ibope também para aquilo que a gente não quer dar visibilidade, né? Mas já está publicizado, né, já em vários veículos. Acho que para quem tiver interesse aí, a gente pode também repassar posteriormente. Tem psicóloga de Minas compondo esse grupo, o que para a gente também mostra também o quanto preocupante, né, essa ação e a proposta que ela traz. E o que eles estão dizendo querer com essa solicitação, com essa ação popular, né? Eu até vou ler aqui para me ater nas questões jurídicas e depois a gente eu vou comentando. Então, esta ação popular, como proposta, ela tem índole repressiva e corretiva ao mesmo tempo. Com ela se pretende a sustação e a anulação dos comandos que afrontam o patrimônio público, em especial patrimônio cultural, nele inserido o estudo e o desenvolvimento científico, que é imprescindível ao desenvolvimento de uma sociedade e de um povo para sua evolução, que perpassa de geração para geração. Eu procurei me informar, porque enquanto uma ação popular, o que cabe dentro de uma ação popular, né? Já de cara, essa perspectiva que foi apontada por essa decisão e pela forma como ela foi desenhada, já causa um certo estranhamento, porque primeiro que não deveria ser uma ação popular, e sim uma ação de inconstitucionalidade, que seria exatamente avaliar qual que é a procedência, a constitucionalidade da nossa resolução. Então a gente já percebe de alguma forma outros caminhos e outros meios para conseguir se tentar atingir um resultado diante dessa ação popular, e a gente entende que isso está trazendo outros princípios e outros fundamentos por trás disso, né? Que eu vou apresentar um pouquinho mais para frente. Então, eles estão pedindo a anulação e a sustação da nossa resolução. Para quem não sabe, a resolução 0199, ela estabelece parâmetros de atuação para profissionais de psicologia no atendimento de pessoas no que diz respeito às questões das orientações sexuais. Essa é uma resolução de 1999, penso que é importante a gente contextualizar ela sócio-historicamente,
Em 99, a gente ainda não falava com expressividade, por exemplo, da questão das bissexualidades. A gente ainda não apontava também com essa força no cenário de discussão político e também interno, né, do sistema conselhos, das discussões de travestilidades e transexualidades. Então, para aquele momento, naquela época, né, a partir da decisão da Organização Mundial de Saúde, em 1990, que deixa de compreender as homossexualidades enquanto patologia, o Conselho Federal de Psicologia, 9 anos posteriormente, 9 anos depois, faz essa resolução regulamentando o atendimento com essa temática, né, no que diz respeito às orientações sexuais. E é sobre isso que a resolução trata, né? O que esse grupo de psicólogas e psicólogos pediram? Então, eles pedem a suspensão dos efeitos dessa resolução, né? Porque na resolução, ela explicitamente ela aponta para o não uso de técnicas e de metodologias de reorientação, de reversão das orientações sexuais. Ela proíbe esse tipo de tratamento, esse tipo de acompanhamento, né? E é essa uma das questões que estão querendo suspender. Eles pedem também que o Conselho Federal de Psicologia publique em seus sítios e redes sociais a suspensão dessa resolução, né? Então, que publicamente o Conselho se posicione suspendendo a resolução, a normativa, e querem também que o Conselho Federal suspenda todos os processos éticos relacionados à resolução 0199, bem como anular todas as sanções que já foram impostas a profissionais de psicologia e que já foram penalizados por tal resolução. Então, além de pedir a suspensão da resolução, eles querem uma publicação do Conselho notificando que a suspensão não estaria mais vigente e ainda suspender toda e qualquer penalidade, sanção que algum profissional já possa ter sofrido de 99 para cá, desde a vigência da resolução. Ok? Isso é o que eles pedem. O que eles conseguiram até agora? Eu vou ler o que é a decisão um trecho da decisão do juiz Valdemar, inclusive tem o que está destacado em vermelho, foi com erro, mas que, na verdade, esse erro não implica em anulação do que ele até então colocou. Ele erra na data da resolução, tá? No ano da data. Então, sendo assim, abre aspas, né? Defiro em parte a liminar requerida para, sem suspender os efeitos da resolução 0190, como ele coloca, determinar ao Conselho Federal de Psicologia que não interprete de modo a impedir os psicólogos de promoverem estudos ou atendimento profissional de forma reservada, pertinente à reorientação sexual, garantindo-lhes, assim, a plena liberdade científica acerca da matéria, sem qualquer censura ou necessidade de licença prévia por parte do CFP, em razão do disposto no artigo 5º, inciso 9º da Constituição de 88. O artigo 5º da Constituição diz sobre livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Ou seja, de acordo com a avaliação do juiz Valdemar, ele está interpretando que a normatização do Conselho Federal de Psicologia na proibição desse tipo de tratamento de reversão ou de reorientação das orientações sexuais, que o Conselho estaria cerceando e censurando a atividade profissional de tais profissionais que assim desejarem utilizar dessa metodologia, né? E aí, assim, qual que foi a reação já produzida, né? Qual que é a resposta já do Conselho Federal de Psicologia? O Conselho Federal ele já entrou com recurso sobre essa decisão, que é o termo que se coloca é um agravo de instrumento, e aí tem um número gigante
desse procedimento jurídico, né? Quem vai analisar esse agravo, né? A relatora é a desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, e quem vai julgar é a turma, né, que a gente está falando aqui do TRF do Distrito Federal, que é onde a ação foi registrada. Acho que é importante a gente apontar quais são os argumentos que o Conselho Federal de Psicologia já tem utilizado para fazer a defesa e recorrer a essa decisão, né? Em primeiro lugar, como eu já até citei, essa inadequação aí dessa via eleita. Então, a forma utilizada por esse grupo para fazer essa solicitação de ação, eles utilizaram a possibilidade aí, através de uma ação popular, enquanto deveria ser uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, a forma aí, essa inadequação da forma para essa solicitação. A gente já tem alguns precedentes jurídicos, né, algumas jurisprudências que são favoráveis à nossa resolução 0199, que eu posso também depois citar para vocês. Essa usurpação da competência do CFP, né? O Sistema Conselhos de Psicologia, ele tem autonomia para regulamentar no que concerne a regulamentação da profissão da psicologia. O que eu estou querendo dizer com isso? Não cabe ao judiciário definir e legislar sobre uma ciência e uma profissão, né? O judiciário não tem essa competência técnico-científica metodológica para dizer de qual é a melhor forma de acompanhamento, de tratamento, de possibilidade aí, em relação, seja por qualquer tema, seja relacionado à orientação sexual e ou de gênero, seja por qualquer outro tema aí que diga respeito aos seres humanos, e que, até porque, não é objeto de estudo do judiciário, né? Então, a gente entende aí um atropelamento aí nessa competência aí do judiciário, né? Que tem ultrapassado as fronteiras aí, os limites também, né? Nesse sentido. Essa não interferência dos atos normativos do Conselho Federal nas análises dos comitês de ética e pesquisas com humanos na área de saúde, porque é um outro argumento. A decisão, ela começa dizendo que a solicitação é para que esses e essas profissionais possam realizar pesquisas nessa área de reorientação da sexualidade para aquelas pessoas que assim procurarem. Só que tem várias questões envoltas por aí. Primeiro que, para se fazer pesquisa nas áreas humanas, na área de saúde com humanos, tem todo um rigor científico e técnico metodológico. Inclusive tendo a necessidade, a obrigatoriedade de que tais pesquisas passem e submetam-se por comitês de ética, inclusive para avaliar a procedência, a possibilidade desses estudos. Hora nenhuma, isso passa e aparece na decisão do juiz. Então, também isso é bastante preocupante, porque a decisão dele dá brecha para esse espaço, para que isso possa acontecer, para que esse tipo de estudo e de pesquisa aconteça, mas sem um mínimo de rigor científico e esse cuidado mínimo, né, ético, técnico, científico com a questão, com a pauta e com questões de suma importância, né? Essa não proibição da pesquisa por meio da resolução 0199, hora nenhuma, a resolução 0199 impede que pesquisas ocorram. O que ela impede é que tais procedimentos aconteçam na medida que eles ainda não são reconhecidos técnico-cientificamente, e é o que eu vou apresentar um pouquinho mais para frente. Uma certa baixa de incidência da resolução 0199 ainda nos processos disciplinar éticos. A gente ainda não consegue mensurar um número expressivo de profissionais, sejam já penalizados, sancionados por decisões aí éticas em relação à resolução 0199.
seja com ações também, procedimentos, processos éticos e tramitação. Ainda é um número muito pequeno e muito baixo. A gente até entende que agora, com esse avanço e com essa publicização do debate no cenário e na esfera pública, que talvez possa aumentar um pouco esse número, porque a gente entende também que vários relatos de tentativas de pessoas que de alguma forma procuraram um acompanhamento psicológico e que por algum motivo passaram ou foi proposto algum tipo de reorientação nesse sentido, mas esses casos ainda chegam, esse tipo de denúncia ainda chega muito pouco no Conselho Regional e no Federal de Psicologia. Então a gente também pede e clama sempre para que casos e situações como essas não podem ficar também só no âmbito individual e privado das pessoas que foram acometidas ou que tiveram situações aí que a gente fala que são sempre, que trazem sempre muito prejuízo, né, para as pessoas, mas que elas devem sim notificar os órgãos competentes, no caso aí os conselhos regionais e o federal, para que outras medidas possam ser tomadas. Inicialmente, medidas de orientação, que é função sim dos conselhos, em outros casos, quando a orientação ainda possa ser ineficaz, que a gente possa tomar outros procedimentos, né, com implicações éticas, sim. E a posição favorável do Ministério Público Federal em relação à legalidade constitucional da nossa resolução. Então, já tem também um posicionamento do Ministério Público Federal favorável à resolução. Eu vou tentar, de alguma forma, traduzir um pouco, eu falei que é um pouco esse juridiquês, né, essa parte jurídica, porque tem sido importante a gente também respaldar o nosso posicionamento e as nossas respostas com esse cunho também jurídico, já que essa discussão já está tomando a esfera do judiciário, mas eu acho que as implicações elas são até muito mais amplas do que somente essa discussão. Então eu vou tentar de alguma forma traduzir, deixar um pouco mais maleável a conversa de quais são essas implicações em relação ao que a resolução 0199 vem sofrendo. Acho que primeiramente assim, ressaltar que a resolução ela fere princípios fundamentais de direitos humanos e de cidadania, em especial aí da população LGBT. Acho que isso é muito óbvio na medida que ela busca suspender uma resolução que veda e proíbe esse tipo de tratamento de reversão e de reorientação das orientações sexuais. Mais uma vez, ela não possui embasamento técnico, científico, metodológico. A gente tem apontado o estudo da Associação Americana de Psicologia, que pegou os artigos científicos com esse tema de reorientação sexual, de reversão das orientações, desde a década de 60 até 2007. Todos os artigos científicos publicados foram avaliados e estudados pela Associação Americana de Psicologia. E em nenhum desses estudos apontados foi verificada a eficácia desse tipo de abordagem, desse tipo de tratamento. E além de apresentar uma fragilidade metodológica e científica nesse quesito aí dessas pesquisas que foram apresentadas. Então, assim, sem o mínimo de rigor científico, com amostras que não são amostras significativas, com várias questões aí técnico-científicas, metodológicas também, que comprometem, inclusive, o próprio resultado, né? Deixando, muitas vezes, esses resultados tendenciosos, né? Além dessa questão, esse mesmo estudo aponta que aquelas pessoas que submeteram-se a esse tipo de tratamento, de reorientação da sua sexualidade, de conversão, de reversão da sua orientação sexual, que elas também foram acometidas por um grave sofrimento mental, né? Um sofrimento psíquico. O que eu estou dizendo com isso? Ao se submeterem a esse tipo de acompanhamento, além de não reverter e de não chegar ao objetivo proposto, vamos dizer assim, essa tentativa ainda traz prejuízos psíquicos, psicológicos para as pessoas que foram submetidas a esse tipo de procedimento.
Penso também que essa decisão do juiz, ela abre brechas para que crianças e adolescentes sejam encaminhadas por seus responsáveis para possíveis tratamentos de reorientação sexual e ou de gênero. A gente sabe que para iniciar o acompanhamento psicológico, quando nos referimos a pessoa, né, a crianças e adolescentes, pessoas menores de idade, quem responde, quem tem que, no mínimo, respaldar o início desse acompanhamento é pelo menos um dos responsáveis legais, e nesse sentido, facilmente que pais, né, que responsáveis possam de alguma forma estar, na medida que não aceitem, que não considerem essas divergências aí da cis-heteronormatividade e que não saibam lidar com isso, que possam encaminhar suas crianças, seus filhos e filhas, suas crianças e adolescentes para esse tipo de tratamento. O que também muito nos preocupa, né? Então, garantir também direitos sexuais, né? Já está e que, no mínimo, possam ser acolhidas para compreender esses processos dessas construções, né? E não receberem interferências na construção do seu desenvolvimento para tomar os caminhos aí da sua orientação sexual ou de gênero. E aí eu coloquei aqui um pouco assim, qual que é o X da questão mesmo, assim, por que nesse momento, nesse contexto sócio-histórico, político, essa discussão da resolução 0199, 18 anos depois dela estar já instituída, é óbvio que a gente sabe que ela já vem tendo outras iniciativas de tentativa de sustação, de anulação da nossa resolução, mas por que isso ganha força nesse momento histórico, nesse debate? Por quê, né? Assim, eu penso que, primeiro, a própria visibilidade que as pautas de gênero e de diversidade têm tomado no cenário público, não só também na reivindicação dos movimentos sociais organizados para políticas específicas para a população LGBT, isso tem incomodado, sim, setores conservadores, fundamentalistas, reacionários, que estão realmente incomodados com essa ampliação, ou, no mínimo, com esse debate público no que diz respeito aí à população LGBT. Então, isso tem criado ações de reação aí a enfrentamentos a essa ampliação dos direitos, né? E, além disso, percebo que, de alguma forma, a gente tem visto aparecendo, no mínimo, 2 projetos aí no cenário público, né? Um projeto que eu digo que é o nosso projeto, né, do sistema conselhos, né, da garantia de direitos, que visa a despatologização das identidades sexuais e ou de gênero, que visa desestigmar tais identidades, que visa desnaturalizar essa perspectiva dessas construções que estão fora da cis-heteronormatividade. E um outro grupo que tem buscado, né, com empenho e com força, essa naturalização desses papéis de gênero, enquanto aí biologicamente determinados. Então, a biologia determinando o que é ser homem e o que é ser mulher na sociedade, essa hierarquização, essa subalternização dessas identidades, onde a gente vê nitidamente essas desigualdades colocadas, né? Então, eu coloquei ali como exemplo homens e mulheres, pessoas cisgêneras e pessoas transgêneras, pessoas heterossexuais e outras pessoas aí com outras orientações, né? Então, a gente percebe também esse entendimento aí de uma desigualdade quando a gente está falando e apresentando esses grupos, né, sociais, no que está se referindo às orientações e às construções de gênero. Além disso, eu gostaria de ressaltar a importância de que profissionais da psicologia possam recorrer ao nosso conselho, tanto para se orientarem, para se informarem. A gente tem alguns espaços aqui que estão abertos, né, para essas discussões de uma maneira mais consolidada. Então, a gente tem a nossa equipe técnica
do CRP, que é composta pela nossa gerente técnica e por psicólogas fiscais, tanto aqui na sede como nas nossas subsedes, né, no intuito aí de orientar a categoria sobre as questões referentes à profissão, dentre elas a da temática da discussão de hoje, né. Temos também a Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual, que tem pautado essas discussões, a interface das pautas de gênero e diversidade e a interface com a nossa ciência e profissão da psicologia. Então, vocês podem acompanhar a agenda da comissão no nosso site, no Facebook do Conselho Regional de Psicologia. A próxima reunião ela vai acontecer no dia 7 de outubro, às 13 horas, aqui na nossa sede. E no próprio site do CRP e no Facebook, na nossa página do Facebook também. Acho que vocês podem fazer contato com a nossa entidade, registrar também questões para a gente estar abordando e para a gente estar avançando. Para finalizar e passar a palavra ao Joãozinho, eu queria muito chamar a atenção assim, em relação novamente à resolução. Então, mais uma vez, reafirmar que, hora nenhuma, a resolução veda que profissionais de psicologia possam acolher pessoas que estejam em sofrimento psíquico devido à sua orientação sexual ou à sua identidade de gênero. Né? Tais pessoas que nos procurem devem sim ser acolhidas, elas não só devem, como necessitam, né, desse acolhimento, desse suporte, desse acompanhamento. Agora, o profissional e a profissional de psicologia, eles têm um papel importante, não nessa possibilidade aí de reversão dessas orientações sexuais ou dessas construções de gênero, mas sim no possível enfrentamento aí dessa LGBTfobia internalizada, dessa não autoaceitação da própria pessoa frente à sua orientação sexual, à sua identidade de gênero, né? Porque a gente entende que a dificuldade da própria pessoa, muitas vezes, em se reconhecer nessas identidades que divergem da cis-heteronormatividade, ela tem muito mais a ver com os efeitos da LGBTfobia, dos impactos da lesbofobia, bifobia, transfobia, homofobia na vida dessas pessoas, do que da sua condição propriamente dita. O que tem causado, em sua maioria, o adoecimento nas pessoas, na população LGBT, tem sido os impactos da LGBTfobia na vida dessas pessoas, e não a sua condição em si, enquanto patológica, enquanto doença, enquanto desvio. Então, acho que cabe a gente lembrar aí, né, na história das sexualidades, o quanto que as homossexualidades, o quanto que as construções aí que fogem da cis-heteronormatividade, elas já foram compreendidas aí enquanto crime, enquanto pecado, enquanto doença mais recentemente, e esse tem sido o esforço e a luta, tanto do Conselho Regional de Psicologia, como do Conselho Federal, de pautar o não entendimento nem das orientações sexuais, seja das homossexualidades, seja das bissexualidades, ou das identidades de gênero, né, das travestilidades, transexualidades, cisgeneridades, enquanto patologias. Então, acho que esse é o recado que a gente gostaria de deixar registrado, e passarei agora a palavra ao João Maria, que vai trazer um pouco a perspectiva enquanto militante, enquanto ativista, enquanto pessoa que vivencia os impactos aí dessas questões aí nas suas identidades, né, que são muitas, inclusive. Obrigada. Olá, gente, boa noite. Obrigado mais uma vez o CRP da Alcira pelo convite. Põe nesse aqui. Dei minha cara. Tá, vou falar de novo, tá? Boa noite. CRP aí da Alcira, todo mundo sempre confiando também no trabalho que eu venho buscando fazer pela população,
por mim mesmo, né, que estou aí dentro dessa chamada minoria, mas que na verdade nem somos, né? Até esse termo aí também não nos contempla, porque as minorias na verdade são as pessoas que são minorizadas, né? Não que a gente esteja em um número menor, sei lá. Enfim, essa discussão, quando ela veio à tona, ela me trouxe várias questões. Eu fiquei em casa, assim, pensando, sei lá, tentando ver o que as pessoas estavam dizendo sobre também. E o que eu queria trazer hoje aqui nesse espaço é que, primeiro, que em 1990 as identidades, as homossexualidades foram retiradas da Organização Mundial de Saúde. Que bom que isso aconteceu lá em 90. E que ruim, que péssimo que isso está retrocedendo agora em 2017, que elas voltam a ser questionadas enquanto patologia. Mas isso me fez pensar também o quanto o nosso movimento enquanto comunidade LGBT, todas as outras diversidades de gênero e sexuais que estão envolvidas, elas também talvez peguem isso e percebam que a luta, ela às vezes está muito cada letra por si. Porque eu vi que a internet, né, nas minhas redes sociais lá, todo mundo mudando a foto do perfil, falando, as pessoas ficaram muito revoltadas, muito mobilizadas nesse momento que gays e lésbicas estão sendo questionadas novamente. E aí eu pergunto para o movimento, primeiro, né, onde está essa revolta e essa mobilização frente às identidades travestis e trans que nunca deixaram de ser uma patologia na Organização Mundial de Saúde. Inclusive, esse fato nos traz, eu enquanto pessoa trans, posso dizer isso, enquanto vivência, que isso nos traz muitos transtornos desde o nosso direito básico, que é o nome. Né? Então, a partir do momento que o meu nome é negado, que é o primeiro de tudo, e o que me exigem para retificar um documento, o que me exigem ter que passar no meu processo de hormonização ou nesse de retificação, que eu acho que é o mais problemático, né, de ter esse acompanhamento psiquiátrico, psicológico, de estar nesse CID, que é um CID de uma doença mental também, a gente não pode esquecer disso. E aí vem uma outra letra que também é muito invisível, que são as pessoas intersexuais. As pessoas intersexuais também nunca deixaram de ser uma doença, porque o simples fato dos corpos, biologicamente falando agora, subverterem essa norma do corpo cis, as pessoas são patologizadas. E aí no Brasil a gente sabe, no mundo, né, mas falando de Brasil, a gente sabe que acontecem cirurgias que são mutilações, na verdade, né, são torturas que as crianças que acabaram de nascer, quando o médico lá percebe uma ambiguidade na genitália, porque nem todas as pessoas intersexuais têm ambiguidade genital, mas se ao nascer essa ambiguidade é percebida, ela é mutilada naquele momento mesmo. O médico ali escolhe se ela vai se encaixar nesse ser homem ou nesse ser mulher normativo cis, de novo. Então, eu espero profundamente, com muita... Não tenho problema em dizer isso, sei que está passando na internet, as pessoas que estão aqui, porque eu sinto muita tristeza, me dói mesmo ver isso acontecendo com as homossexualidades, me dói muito também saber das travestilidades, transexualidades, intersexualidades nessa situação, e eu espero que a gente fique
mais forte ainda. Que a gente fala assim, então agora mexeu com o G, com o L também, o T tá lá, ó, o I tá lá. A gente está tudo sendo massacrado, a gente está numa mesma comunidade. Do mesmo jeito que eu não quero a patologia para gays e para lésbicas, eu também não quero para as travestis, eu também não quero para as pessoas transexuais e eu também não quero para as pessoas intersexuais. Eu acho que isso foi o que, sabe, foi uma coisa que me afetou, mas que me trouxe isso, que talvez, né, essa coisa tão reacionária, conservadora e normativa e tudo mais, faça a gente virar de verdade uma comunidade. Chega de a gente ser letras espalhadas, que também não são contempladas pela nossa sigla. O LGBT não cabe todas as diversidades, todas as pluralidades que existem. Então, que de fato a gente perceba isso, né? Não sei, não estou sendo arbitrário nem autoritário, eu estou revoltado com essa questão e estou expondo dessa forma, né? Não estou dizendo que é uma verdade também, porque às vezes as pessoas me veem falando quando eu tenho espaço de fala e fala que eu, às vezes, me coloco de uma forma como se eu estivesse falando uma verdade. Não, eu estou falando a minha verdade. Se ela é verdade para você, eu não sei, entendeu? Eu estou aqui, quem foi convidado para falar nesse momento foi eu estou falando, entendeu? O que eu acho mesmo que o movimento precisa ser uma teia, ser um formigueiro, e o trabalho não é ficar revoltado porque agora gays e lésbicas têm que são essa patologia, não. A gente tem que perceber que isso é uma ponta de um iceberg, porque a raiz está muito mais para baixo, sabe? E não sei, né? Isso fere direitos humanos. Aí eu fico pensando também na nossa história, né, da luta antimanicomial. Eu fui uma pessoa que, dos meus 17 aos 22 anos, eu fui internado compulsoriamente 4 vezes. Eu sei o que acontece ali dentro desses locais. Existe uma lei que proíbe manicômios, e essa lei novamente também está caindo em setembro desse ano, né? Estão querendo fazer uma reforma, novamente abrindo possibilidade de leitos e de internações manicomiais como tratamento. Ninguém trata ninguém prendendo, não. Isso é cárcere. Isso é privação, isso é um jeito de colocar lixo trancafiado lá, porque a sociedade não quer, a gente não serve, aí coloca a gente lá. Do mesmo jeito que a juventude negra, a galera da periferia é colocada no sistema prisional de forma compulsória e, né, com o intuito de genocídio mesmo, fascista, assim, ó, estampado. Nós estamos aí sendo colocados em manicômios, pessoas que a sociedade não quer, sabe? Para mim o manicômio é isso. E aí, lembrando da história de Barbacena, que de 1903 a 1980 houve um holocausto, né? 60 mil pessoas foram mortas dentro do Hospital Colônia. Quem eram essas pessoas? Todas elas ali tinham CID, se é para ter CID. Não, e o pior de tudo também é que não. E de novo, por isso que eu falo que é quem a sociedade não queria, porque quem estava dentro do Hospital Colônia eram as putas, eram as travestis, eram os gays, eram as lésbicas, eram as pessoas pretas, eram as pessoas pobres, ou seja, os lixos sociais. E aí a gente está em 2017, na mesma semana que sai essa liminar aí que pretende anular uma resolução 18 anos depois, pegando uma luta antimanicomial que surge em 70, depois do Holocausto, vem aí em setembro duas coisas: volta as homossexualidades para a patologia, volta a possibilidade de abertura de leitos em manicômios. Isso é muito engraçado, né? Não sei se é coincidência. Daqui a pouco, se Bolsonaro, né, vem aí dessa forma, a gente que está sendo
dizimado, que está que está perdendo todos os direitos que já estão garantidos constitucionalmente, porque ninguém aqui está pedindo privilégio nenhum. O movimento LGBT não pede privilégio, pede uma garantia de acesso que já está constitucionalmente garantido. E cadê esse acesso? Cadê o acesso à educação, mercado de trabalho, saúde, moradia, dignidade, né, direito humano, que é universal? Não existe. Não existe. Aí as pessoas falam, mas vocês estão pedindo demais, vocês estão querendo demais. Não, a gente está lá, cidadão como qualquer outra pessoa na Constituição. Só que os nossos direitos são negados diariamente. E aí, quando o Bolsonaro vier, o que vai acontecer? Vai assinar uma lei autorizando um novo hospital colônia ou autorizando pessoas que se sentirem com vontade de nos matar na rua, tá autorizado? É isso, porque estão matando aí, né? Voltando, somos aí o 2º ano consecutivo líder mundial de assassinato, tentativa de homicídio, violação de direitos humanos, suicídio. É o 5º pior país para se nascer mulher, o 3º para se nascer LGBT e o pior para ser travesti, ser trans, ser intersexual. Então, sabe, para ser preto, para ser pobre, aqui... Por isso que eu falo que essas coisas, por isso que eu fiquei me questionando, o quanto essas coisas também não podem fazer um contragolpe, sabe? Estão nos golpeando dessa forma. Um contragolpe seria a gente perceber essa minorização que nos fazem virar uma coisa que realmente está unida, está lutando. Né? A luta ser de pessoas que estão sendo oprimidas. E aí eu li uma coisa hoje também que eu queria trazer, que eu achei mais uma coisa engraçada, que é que o Malafaia, o Silas Malafaia, vi isso hoje na internet, que ele tem uma empresa, né, não sei como que fala assim, nesses termos burocráticos, jurídicos, sei lá, mas que ele tem um comando de clínicas, ele está por trás. Então, o interesse por patologizar as nossas identidades e voltar as homossexualidades a uma patologia também é financeiro, né? Porque é ele que está por trás de receber dinheiro para a abertura desses locais para as pessoas serem tratadas. Aí tá, tratamento. Tratamento de quê, né? Porque... aí volta uma outra coisa, que é a coisa da ideologia do gênero. Então, falando com esse termo, que a gente está trazendo uma ideologia. Ideologia, né? No meu entendimento, ideologia é o que eles estão fazendo, né? Porque a partir do momento que eles colocam uma norma que o corpo da mulher é lido puro e simplesmente pela sua genitália e do homem também, e a partir disso se atribuem papéis sociais, cores e tudo mais, sabe? Vai nascer menino porque eu tô vendo aqui que tem pênis, então vou fazer o quartinho todo azul, vai estudar, vai ter que ser engenheiro, sabe? Tipo assim, isso é ideologia. A ideologia não é nossa, não. A ideologia é cisnormativa. A ideologia que é fascista. Não somos nós que estamos trazendo ideologia para a escola nenhuma. A gente está querendo mostrar exatamente a pluralidade que a gente é enquanto seres humanos. Até hoje estão discutindo qual banheiro que a travesti pode usar, qual que o homem trans pode usar. E aí eles ficam tentando nos deslegitimar, ficam tentando fazer com que a nossa luta seja menor, colocando um rótulo, como se a gente quisesse fazer uma praga, né? Tipo assim, vai pegar em todo mundo. Amanhã todo mundo vai acordar e vai falar, hoje eu decidi, porque eu vi que tá rolando muita travesti aí, que eu também vou ser. Isso não existe. Ninguém tá escolhendo quem que sente tesão, como se percebe. É uma visão muito normativa que, entende onde que eu estou querendo chegar? Que eles ficam fazendo a própria volta deles nessa norma e querendo nos culpabilizar quando eles trazem esse termo de que nós carregamos uma ideologia. Nós não estamos carregando ideologia. Nós estamos tentando combater uma ideologia deles que está nos matando, que está trazendo esse ranking
mundial, sabe? Enfim, eu acho que eu tô falando coisas que eu não tô conseguindo costurar muito, porque eu realmente estou muito afetado. Essa questão antimanicomial mexe muito comigo, porque eu sei o que eu passei lá dentro, eu vi pessoas tomando choque, eu tomei choque, eu sei de pessoas que foram colocadas em procedimento de lobotomia. Aí existe uma lei que proíbe, isso acontece até hoje, tem gente tomando choque até agora, entendeu? Aí bota um nome bonito de eletroconvulsoterapia como tratamento, isso não é tratamento não, isso é choque na cabeça. Até hoje a minha memória sabe o que é que eu tomei 22 semanas. Tem hora que eu vejo a pessoa assim, ó, que eu fico pagando de doido de novo, porque eu esqueço umas coisas tão absurdas, e tem umas que eu lembro com tanto detalhe que nem eu sei porquê, mas eu sei porque eu tomei 22 sessões de choque na minha cabeça e falaram que estavam me tratando. Sabe quando que eles acharam que eu estava bem lá dentro do manicômio? Quando eu estava sedado, quando tinha muito antipsicótico, muita coisa dentro de mim que eu não conseguia mover um dedo, aí eu não dava trabalho, eu estava bem. Porque quando eu tinha voz, quando eu estava reclamando, quando eu não estava gostando de alguma coisa e estava falando, aí eu estava doente, aí eu estava esquizofrênico. Entende? Então, acho que tem que questionar muito. Malafaia aí, ó, tá assim com o Bolsonaro também. Isso é muito, muito complicado. Bolsonaro 2018 tá chegando forte. Nós precisamos ver o que a gente vai fazer. Também, sabe, enquanto movimento unido nesse momento. Porque se a gente não unir agora, Bolsonaro chega em 2018 e não, sai daqui, entendeu? Nós não vamos deixar isso não. Porque aí vai ser tudo autorizado legalmente. Tudo isso que está acontecendo sem autorização legal vai ser legalizado. Vai ser até incentivado, né? Eu imagino. Porque uma pessoa ainda que traz um discurso de Cristo, né? Um discurso cristão, que é, se você for pegar a ideia de Cristo, Cristo trouxe uma mensagem, se você for pôr em uma palavra, foi do amor. O cara dissemina ódio, mata pessoas em nome de Cristo, tipo assim, e ele consegue também lavar muitas cabeças que são outras vítimas. Eu tenho, sabe, não sei, o que a gente, até onde que a gente questiona, até onde, o que a gente vai fazendo. E nesse momento que eu acredito é nisso que a gente está fazendo agora, no que cada um faz individualmente, trabalho de formiguinha mesmo, cada você tem jeito de fazer, lá você faz, se eu estou aqui eu faço, entendeu? Mas a gente não abandonar esse respiro de luta, a gente não pode deixar de resistir, de respirar a luta mesmo, porque se a gente não respirar a luta, a gente vai respirar lá de baixo mesmo, né? Da terra, pronto. Vai... que ninguém quer pessoas que questionam o sistema, que questionam coisas confortáveis para os ricos, para os burgueses, para os colonizadores, para os brancos, normativos, cis hétero, não nos querem questionando, querem que a gente nem exista. E é por isso que a gente tem que resistir para a gente poder existir todos os dias. Sei lá, acho que é isso. Obrigado. Difícil falar depois do relato do João, né, gente? Acho que fica muito evidente quais são os perigos que a gente tem, que a gente vem enfrentando na medida que estão tentando suspender essa resolução. É muito mais do que a resolução em si, né? É muito mais do que falar só das orientações sexuais, é muito mais, né? E, como eu disse, o que está por trás disso tudo, né? Acho que o relato do Joãozinho aí, enquanto uma pessoa que já foi submetida a esse tipo de tratamento, a esse tipo de internação compulsória, devido à sua forma de estar no mundo, de se reconhecer no mundo, demonstra claramente aí o sofrimento no qual ele foi submetido, né? Eu vou abrir a palavra para as perguntas, para algum questionamento. Chegaram já algumas contribuições também na internet, que eu vou trazer daqui um pouquinho, mas se alguém quiser
fazer alguma contribuição aqui no auditório, pode ficar à vontade. Boa noite, meu nome é Samuel, sou psicólogo e membro da comissão aqui do CRP de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual. Queria fazer um comentário, eu acho. Amei a mesa, obrigado pela fala de vocês. E ressaltar um ponto, assim, de que as pessoas têm me perguntado bastante ultimamente com esse fato, é a seguinte questão. Mas Samuel, não está mesmo um pouco errado o psicólogo não poder tratar as pessoas que chegam até ele com sofrimento por serem LGBTs? E aí, o que eu acho que precisa ficar muito claro, que as pessoas sofrem não por serem LGBTs. Isso não é causa de sofrimento nenhum. Isso é o que nos constitui. E isso é maravilhoso, é a nossa forma de estar no mundo. Nós sofremos porque nós não somos aceitos dessa forma. E a sociedade maneja uma série de variáveis que nos causam muito sofrimento por essa nossa vivência. Então, é super natural, sim, uma pessoa LGBT sofrer tanto e pensar na possibilidade de um tratamento, de uma cura, porque é o que ela ouve o tempo todo. Você sofre por conta disso, isso é errado, isso é pecado, isso não pode acontecer. Então, é muito comum essa demanda para a psicologia nesse momento de sofrimento tão intenso, eu quero me ver livre desse sofrimento, eu acreditar que esse sofrimento vem do que eu sou. Então, a nossa resolução é tão importante nesse sentido, porque o que ela diz, né? O que ela orienta para a psicologia com uma ciência ética e comprometida com o ser humano? Acolher as pessoas, sim, e ajudá-las a entender que não é a sua forma de existir no mundo que causa o seu sofrimento. É a forma como a sociedade não aceita essa existência. Então, a psicologia não vai tratar a pessoa LGBT. Ela vai ajudá-la nesse processo de aceitação e, mais ainda, trabalhar a nível social para que a gente mude essa relação com as homossexualidades, bissexualidades, lesbicidades, transexualidades, travestilidades, enfim, todas essas vivências LGBTs. E aí é super legal o que o Joãozinho traz, que talvez seja mesmo, e eu concordo muito, o momento para nós olharmos para nós todos, para todas essas siglas, todas essas letras, como um conjunto. Mexeu com um, mexeu com todos. E é isso mesmo. Por muito tempo, cada sigla foi lutando pelo seu lugar. E essa é uma estratégia também de nos enfraquecer, nos dividir, né? Tentar nos dividir, colocar um contra os outros. Talvez seja mesmo um momento muito interessante para poder pensar nessa estratégia de resistência, de que não estamos sozinhos. O G não está sozinho, o L não está sozinho, o B, o D, o I. É o momento então de todos nós nos organizarmos e falar, olha, nós somos um grupo muito forte, muito grande, não há nada de errado com a nossa forma de estar no mundo e nós vamos reivindicar esse lugar. Então, obrigado e foi muito bom ouvir isso. Mais alguém? Eu vou, então, trazer um pouco as contribuições da internet. Quem ainda está assistindo pode ainda dar tempo de mandar também. Quem mandou para a gente foi a Sueli Pavan Zanella, perguntando um pouco, assim, para a gente comentar, Joãozinho, quais razões ainda desses psicólogos que atrelam essas discussões ainda de cunho religiosos continuam por aí, né? Então, acho que essa já é uma pergunta para a gente pensar. As psicólogas, ela coloca uns termos aqui que eu vou evitar dizer, mas os psicólogos que estão vinculando a ciência e profissão com religiosidades, né? Na sua prática profissional. A Juliana Barbosa Dias, a Ju, está um pouco perguntando se as psicólogas que se apegarem a essa liminar, se elas podem atender clinicamente.
Essa eu posso responder. E a Kátia Tristão, ela mandou um comentário, que ela diz assim: sou psicóloga que trabalha muito em parceria com escolas. E vivendo nesse contexto, penso que nós, psicólogas, e também os movimentos LGBT, andam um pouco tímidos, entre aspas, na luta por espaços de discussão e diálogos nesse lugar. Lugar onde nascem e são construídos sujeitos críticos e capazes de mudanças nos espaços públicos. Então, falando um pouco dessa questão do ambiente escolar. Penso ser necessário a todos nós mais presença, mais posicionamento, mais fala e mais escuta. Então, pedir para você comentar um pouco essa questão das religiões e a psicologia e também um pouco da perspectiva aí do ambiente escolar, tá? E aí depois eu também trago minhas contribuições. Então, Sueli, né? Sueli, o que eu entendi foi que ela quer saber por que ainda tem psicólogos que estão juntando uma coisa com a outra, Isso. né? Tá. Uai, Sueli, você tá ouvindo aí? Olha lá. Ali, olha. Então, eu acho que isso, essas pessoas, elas podem aparecer em qualquer função, em qualquer local da sociedade. Porque, não sei, acho que isso é uma coisa bem que a gente precisa ter um pensamento um pouco mais decolonial, nesse sentido social mesmo, né? Enquanto a gente estiver também enraizado nas questões trazidas pelos colonizadores, por essas normas e regendo o nosso país dessa forma, não sei, é a mesma coisa de querer catequizar os povos originários, sabe? E isso continua, tá sendo reproduzindo. Acho que é um pensamento decolonial também que está precisando entrar em cena em todos os debates, porque eu acho que ele sempre está também vinculado ao conservadorismo, as questões reacionárias, enfim, a essa direita também muito, que está ótima, né, no lugar que ela está e não quer que esse conforto acabe. Enfim, né? E da questão da escola, você quer trazer aqui Da escola foi como? ela falando que o movimento LGBT e que as psicólogas ainda têm ocupado pouco esse espaço da escola e diante aí da potência que a escola poderia ser nesse embate, né, na construção de sujeitos críticos, né, então como que a gente ainda de alguma forma está tímida com essa discussão no ambiente escolar e as pautas aí LGBT. Eu acho assim que com aquela PEC, qual foi o número da PEC da educação? Esqueci totalmente. Enfim, mas naquele momento em que os secundaristas começaram a ocupar as escolas, eu acho que ali foi um momento muito forte que a gente estabeleceu o diálogo assim, com essas pessoas que estão... Mas o que eu acho que fica muito complicado é que nem sempre também a gente tem esse acesso, essa abertura para estar dentro do ambiente, né? Por exemplo, com essa questão trazida da ideologia de gênero. Se antes já havia um caminho, né, com alguns muros e barreiras para a gente percorrer, para estar ali falando de gênero, falando de sexualidade com crianças, com adolescentes, quando colocam a nossa diversidade sexual e de gênero enquanto uma ideologia que não pode ser discutida na escola, quando fazem com que cargas horárias de disciplinas como sociologia, filosofia, história, artes são diminuídas, né? Eu não sei certinho como que foi a carga, mas diminuiu a carga horária das humanas, acho que tirou artes também, né? Não é obrigatória mais. Mas o que isso interessa no final das contas, na minha lógica aqui, é que existe também esse empenho por parte do Estado
que eu não tenho problema também. Já falaram comigo que eu vou ser preso em qualquer hora que eu tô saindo do evento. Mas é fascista, na minha opinião, é fascista mesmo. O que é fascista? Às vezes nem ele sabe. Mas um Estado que é fascista, que não quer que a gente pense. Por que as pessoas estão tirando filosofia, sociologia, história e aumentando biologia, aumentando matemática? Quer que a gente fique nisso. Não que biologia e matemática não seja importante. Mas a gente não pode tirar matérias do currículo de crianças e de adolescentes que são matérias que proporcionam justamente os questionamentos, né, os pensamentos críticos. Então, não acho que é culpa do movimento ou que é culpa dos profissionais da psicologia de não estarem tão inseridos, mas como que está difícil também esse acesso. Eu acho que o que a gente podemos fazer mais também, lógico, né? Não estamos aí 100% eficientes nesse sentido, mas acho que a gente está buscando. Inclusive na Câmara, o movimento LGBT estava forte, querendo derrubar a ideologia de gênero, para que a gente possa continuar com os debates na escola. Eu mesmo participei de ocupação com vários LGBT, a gente deu oficina, conversou, sei lá. Acho que o problema está de novo no Estado, não somos nós. Então, em relação à pergunta da Sueli, né, dessa associação entre psicologia e religiões, né, religiosidades, assim, eu gosto sempre de chamar e ressaltar o conceito de laicidade da ciência e profissão psicologia, né, assim, não nos cabe, enquanto uma ciência, de alguma forma, atrelar a nossa prática profissional, a nossa atuação a um procedimento religioso, vamos dizer assim. São questões distintas, nós não estamos aqui para retirar o mérito e a importância desse lugar das religiosidades para algumas pessoas, né, apesar de estarmos num país que essa onda é muito forte, né? Mas a gente também tem pessoas que são ateístas, né, agnósticas, então também não dá para a gente generalizar nessa perspectiva. Mas a gente tem não só essa bandeira, como esse princípio do Estado laico, né, da laicidade da psicologia enquanto ciência e profissão. E obviamente que os e as profissionais de psicologia, para aquelas pessoas que a questão da religiosidade for importante, que elas devem ter essas questões trabalhadas e acolhidas na construção aí da sua subjetividade, nos seus processos psicoterápicos, sim, mas não compreender que essa lógica deva ser imposta para todas as pessoas que serão atendidas, para todas as pessoas que nos procurarem, né? E ainda mais, e não que a perspectiva do ou da profissional tem que ser colocada em detrimento da pessoa atendida. Então, acho que é um cuidado que a gente precisa sempre ter. Ju, em relação à questão se as pessoas podem se apegar a liminar e atender. De novo, a resolução ela não proíbe o atendimento de pessoas que nos procurarem por conta de algum sofrimento psíquico, seja por conta da orientação sexual ou da identidade de gênero, seja por qualquer outro motivo. Então, procurou profissionais de psicologia relatando em busca aí por conta decorrente de sofrimento psíquico, obviamente poderão ser acolhidas. Qualquer pessoa pode ser atendida. O que não cabe é propiciar ou ofertar um tipo de tratamento que não está regulamentado, que não está respaldado técnico, metodológico, cientificamente. Acho que a resolução ela ressalta bastante isso, ela ressalta também desse impedimento de profissionais de psicologia se pronunciarem com discursos nas mídias, publicamente, meios de comunicação de massa aí, reforçando estereótipos. Pois mas é o tipo de situação, o Joãozinho está falando aqui baixinho, vai ser todo mundo preso. Nem é preso, né? Mas isso é passível de sanção no Conselho Regional de Psicologia e no Federal.
A questão é que essas questões a gente ainda não consegue, enquanto órgão regulamentador da profissão, dar conta de fiscalizar e de tomar conta, entre aspas, de todas e todos os profissionais nesse sentido. Então a gente precisa também das profissionais, a categoria também com a gente nessa luta, e em especial da própria sociedade. Então, a gente, em qualquer conversa de esquina com a população LGBT, eu falo isso com muita tranquilidade, assim, é fácil a gente ouvir relatos da população LGBT relatar algum atendimento que não foi eficaz, que reforçou estereótipos, que foi, no mínimo, infeliz e despropositado. Né? Você também, obviamente, teria vários relatos para trazer. A questão é que esse tipo de conduta não chega. Então, se a gente pega aí, numericamente, quantitativamente, os casos de denúncias, de orientação com essa temática, são pouquíssimos, né? Tem alguma coisa estranha. Por que não está chegando também? Né? Então, eu acho que é importante também, apesar desse contexto difícil que nós estamos vivendo, mas também de trazer esse debate para a esfera pública e, de alguma maneira, a gente poder propiciar e qualificar também esse debate com a sociedade, né? Para que ela possa também entender quais são as funções do Conselho Regional e Federal, o que cabe e o que não cabe aos e às profissionais de psicologia, né? Porque aí a gente, na medida que a gente consegue ampliar a discussão e esse conhecimento, a possibilidade também desse entendimento e dessa apropriação do seu direito e da garantia dele, ela passa a ser muito maior, né? Então, essas pessoas não estão impedidas de... Então, os e as profissionais não estão impedidos de fazer o acolhimento, caso sejam procuradas para a questão de sofrimento em relação à orientação sexual. Contudo, é proibido e vetado ainda a questão de recorrer a esse tipo de tratamento. O que cabe às profissionais é acolher esse sofrimento, acolher essa demanda, compreender os impactos aí, as causas da LGBTfobia na vida dessas pessoas, da subjetividade dessas pessoas, e trabalhar nessas desconstruções aí, desses estereótipos, desses estigmas, numa valorização e no reconhecimento dessas identidades e dessas diversidades, e na construção aí, de alguma forma, junto com a pessoa atendida, do restabelecimento da sua autoestima, da sua autovalorização e também da sua reinserção aí, na medida que essa pessoa começa a se reconhecer de uma maneira mais empoderada e mais fortalecida nessas relações sociais aí, ok? Em relação à Kátia, do comentário da Kátia, a questão da escola, faço minhas palavras de Joãozinho, né? Assim, tá muito explicitada essa lógica meritocrática sendo colocada enquanto perspectiva primeira, né? Então, assim, onde essa discussão conteudista, né, das disciplinas que a gente fala aí, matemática, português, biologia, enfim, não tirando a importância delas enquanto disciplinas curriculares, mas a gente compreende que a escola ela tem uma função e um papel, uma função social e um papel de formação de cidadãs e cidadãos muito mais ampliado, muito menos restrito do que as questões pura e unicamente conteudistas. E que nessa formação crítica de cidadãs, essas discussões das diversidades, do reconhecimento e valorização das diferenças, ela precisa ser pautada. A escola, ela acaba sendo um espaço que reproduz o que está acontecendo na sociedade de modo geral. Então, as situações de discriminação, de opressão das identidades, elas também se manifestam no ambiente escolar. E se nós temos educadoras e educadores e comunidade escolar de modo geral, que são omissos ou negligentes com essas violações de direitos que acontecem com a população LGBT, no não entendimento dessas práticas opressoras, excludentes, machistas, racistas, LGBTfóbicas, misóginas dentro do ambiente escolar, a gente também não busca refletir e pautar ações e estratégias também de resistência, de enfrentamento a essas violências, né? Então eu penso assim, a escola ainda, enquanto um espaço extremamente potente para a gente mudar essa lógica, né, para a gente desconstruir essas ideias,
mas que a gente também vem enfrentando uma reação extremamente violenta, conservadora, né? E é importante dizer aí desse movimento intitulado Escola Sem Partido, que vem trazendo de uma maneira muito organizada maneiras e publicizando formas de se criminalizar educadoras e educadoras que pautam as discussões de gênero e diversidade na escola, que vem criminalizando escola e direção que topam fazer esse enfrentamento dessas opressões, com o intuito mesmo de, aí sim, de censurar, de calar, de cercear vozes, né, que já estão caladas durante muito tempo, né, e esse tem sido o esforço. Então, percebo aí que a escola tem um papel extremamente potente, mas que a gente ainda tem muito que enfrentar, né, não só o movimento LGBT, como profissionais da psicologia. Só porque fiz uma ponte aí com a sua fala, porque hoje, né, a evasão escolar de travestis transexuais, acho que é 90%, vai até a 4ª série. Isso porque ainda pode-se falar, mas só que as travestis e pessoas trans estão sofrendo essa violência dentro da escola. Aí, a partir do momento que não se pode nem discutir, você também já está negando o acesso a essas pessoas de estarem lá. Porque se hoje elas estão conseguindo, suportando mesmo, e até a 4ª série, imagina depois, sabe? É mais uma violação de direitos a essa população. A gente não pode falar de travesti na escola, então a travesti também não tem direito à escola. Para mim, é uma coisa, não, sabe? Não tem como sair da outra. Não sei se estou viajando. E quando a gente pensa a ampliação aí do conceito de gênero, né, e o próprio discurso deste movimento Escola Sem Partido e deste grupo, né, a gente percebe que talvez o incômodo é muito menor em relação às orientações sexuais, né? O grande embate tem sido com a população travesti e trans, né? Com a exclusão dessas pessoas do espaço escolar, de garantir direito à educação formal e regular para essas pessoas, que são de fato onde as escolas têm fechado as portas para essa população. E aí a gente ouve situações como, por exemplo, mas iniciativas como os cursinhos específicos, né, Transenem, Transveste e outras iniciativas que vêm sendo cunhadas aí pelo movimento organizado, pela sociedade civil, pelo terceiro setor, né, frente a essa não resposta aí das políticas públicas. E aí fica assim, mas vocês estão fazendo ações que são segregadoras, porque vocês estão colocando um lugar específico para essas pessoas, criando guetos. Então, a gente cria gueto enquanto essa sociedade, de fato, ainda não dá conta de garantir o mínimo de condições para que essas pessoas não tenham seus direitos violados. Então, os guetos, eles são espaços de resistência e de garantia mínima de direitos para esses grupos ditos minoritários, né, como o Joãozinho bem colocou. E obviamente que essas ações não podem ser exclusivas. Elas são importantes, elas têm sido pontos de resistência, mas elas não podem ser únicas. E aí, por isso a gente continua lutando e provocando e pleiteando junto ao Estado políticas públicas que sejam inclusivas, mas não só inclusivas no discurso, mas inclusivas sim na sua prática, né? E que possam, de fato, acolher a população e garantir que a população LGBT, e garantir que a população não tenha seus direitos violados, né? Só mais porque isso que você falou, das pessoas falarem, mas vocês querem um local que seja só para travestis, transexuais estudarem. E é isso, né? Não entendem que lá dentro da escola está sofrendo violência, que a pessoa não dá conta mesmo de chegar, de continuar o processo. E aí também vem o estereótipo de que a travesti, a pessoa trans, ela não tem capacidade para o mercado de trabalho. Já rotula a travesti sempre como puta também, coisa que não tem problema nenhum. Eu gosto de falar isso também porque as pessoas gostam de distorcer as coisas.
Não tem problema se você escolhe a sua profissão, né? Eu quero ser puta, linda, vai lá, entendeu? Você escolheu. Agora, a partir do momento em que os seus direitos de acesso são negados e que você não tem outra opção, né? Porque você está sendo vulnerabilizada, marginalizada. E aí, tipo, essas ações que são das pessoas civis, movimentos organizados, terceiro setor, essas coisas todas, eles são fundamentais nesse momento, porque se a gente ficar dependendo do Estado, das ações do Estado, de cumprir com as políticas públicas, sabe, esses números que a gente já é líder mundial, eles não vão só, a gente só vai ganhando, né? Cada ano que passa a gente ganha de novo. E que eu queria encerrar nessa ideia ó, tá fugindo, tá vendo? Ixi, Dal, me ajuda. Não, Reforça a questão da luta antimanicomial, né? Dessa lembrar. Mas gente, eu tô ficando doido mesmo, eu acho. Vou tomar um Rivotril, que é exótico. Não, mas é verdade, esse negócio da gente precisar, assim, porque igual, um dia a gente estava lá no seminário da Câmara também, fazendo seminário LGBT, nananana. E aí uma pessoa que estava lá, né, que está aí na Câmara dos Deputados, culpabilizou o movimento social pela negação de direitos que a gente está sofrendo, como se a gente não estivesse cobrando o suficiente das pessoas. Aí eu pergunto, né, então tá, a pessoa tem o cargo dela lá, com o salário dela fixo, garantido, e a gente com o mercado de trabalho negado, educação negada, a gente ainda tem que ficar batendo no gabinete todo tempo, lembrando as pessoas o que elas precisam fazer, porque é o trabalho delas, sabe? E aí as pessoas também se esquecem, Dal também é da Comissão de Direitos Humanos, eu sou da Comissão de Direitos Humanos, a gente fica uma semana imerso em conferência escrevendo, sabe? Escrevendo caderno, coisinha por coisinha que o Estado está retirando de direito garantido, que precisa ser implementado no SUS, na educação, E aí, sabe, vocês entendem o absurdo? Porque se a gente não faz nós por nós, vamos pegar os direitos humanos, que eu estou lá dentro mesmo, enquanto pessoa civil. E o que o Direitos Humanos fez no estado de Minas Gerais não é 2% do que um transveste, um transenem, uma transliterária, um CRP fizeram para a população LGBT, sabe, um frente autônoma, né, e vários movimentos que estão se organizando. E aí fala que a gente precisa de ficar lá pedindo, por favor, garante o meu direito, né? Está aí na Constituição, não esquece de mim, não. Sabe, eu acho um absurdo quando falam isso. Que a gente, além de ter que cobrar, a gente ainda está segregando. Quem que está segregando? Eu não posso frequentar a escola, eu não posso ir no banheiro masculino, porque vão me tirar lá de dentro e falar que eu não posso, porque no meu documento está lá, feminino. Aí eu que estou segregando as pessoas, dando acesso a elas. Entende? Tipo assim, é muito absurdo o que está acontecendo. E a gente vai ficando doido, e a gente que fica doido, a gente que é internado. Aí querem nos conter, taca-lhe Aldão Decanoato, taca-lhe choque. Chega. Já estou fervendo aqui. Alguém gostaria de trazer mais alguma contribuição? A gente se exalta, né, João? Como diz o defensor Vladimir, doutor Vladimir, falou até no dia lá do mutirão, está na hora da gente meter o pé na porta para exigir os nossos direitos, né? Chega das políticas públicas, do Estado, né? Não fazer o que precisa e não garantir os direitos da população LGBT. Acho que nós estamos nesse momento, sim,
de nos organizarmos, né, nessa reivindicação dos nossos direitos, né, e a gente vai ficando exaltado. Deixar a gente usar o nome social. Nossa, eu tenho que aplaudir, sabe, ajoelhar, agradecer muito. Não? O Vladimir falou isso naquele dia na defensoria também. Que, tipo assim, não tem que aplaudir ninguém por estar dando nome social, sendo retificado agora, o nome de registro, não. Tipo assim, isso é direito, já está garantido. Tipo assim, ninguém está fazendo mais que obrigação. O problema é quando não deixam o nosso direito, negam ele. Aí na hora que vem um secretário, que vem alguém que está no poder público e que faz esse direito ser colocado em prática, você tem que endeusar essa pessoa ainda, sabe? Se você não endeusa, você não, gente, que isso, a pessoa tá lá, que isso, ela deixou você usar o nome social na carteirinha do SUS, sabe? Então, antes até de finalizar a nossa atividade, eu queria chamar a atenção para 2 atividades ainda que a gente vai ter essa semana, também ainda com a pauta LGBT. Então, nós temos amanhã o Cine Diversidade especial Visibilidade Bissexual, que terá a exibição do filme Os Sonhadores e terá como nossa convidada a debatedora psicóloga Paula Duarte, que é integrante da Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual, e que acontece toda última terça-feira do mês, no Miss Cine Santa Teresa, na Praça Duque de Caxias. A exibição do filme começa às 19 horas e 30 minutos antes do início são entregues os ingressos, né? É uma atividade gratuita e é uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais com o Miss Cine Santa Teresa e a Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, toda última terça-feira do mês, a gente tem o Cine Diversidade, esse mês especial Visibilidade Bissexual, até porque dia 23 de setembro foi o Dia Mundial de Visibilidade Bissexual, e nós estamos com essas atividades, com várias atividades acontecendo na cidade, né, sendo realizadas por diversos coletivos e pautando a questão das bissexualidades. E na quarta-feira, a gente tem aqui na sede do Conselho Regional de Psicologia, também às 19 horas, finalizando e fechando o mês do ciclo de debates, o tema Prevenção ao Suicídio de LGBTs, Contribuições da Psicologia. A gente contará com o palestrante Felipe de Baeri, que é um psicólogo clínico que vem de Brasília, é um pesquisador nessa área, que vai trazer as contribuições, os estudos sobre essa perspectiva do suicídio da população LGBT. E contaremos também com a Nanda Rossi, que é militante feminista bissexual, integrante da Frente Autônoma LGBT, que trará também a sua perspectiva vivencial em relação aí ao tema do suicídio. E quem vai mediar essa atividade é o Lucas Henrique Carvalho, que está acompanhando a gente em casa, que é integrante da nossa comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual. Joãozinho mandando beijo para o Lucas. Então, imperdível. Amanhã, Cine Diversidade, e na quarta-feira aqui na sede, o ciclo de debate Prevenção ao Suicídio de LGBTs. No mais, gostaria, para finalizar essa roda de conversa, psicólogas e psicólogos na luta contra a LGBTfobia e a patologização das orientações sexuais em defesa da Resolução 0199, de agradecer mais uma vez a parceria, a disponibilidade do João Maria Kaisen, parceiro aí nas nossas lutas, guerreiro incansável das discussões aí da pauta LGBT, em especial das pautas travestis, trans, intersexuais, não binárias, antimanicomiais, gostaria assim, de colocar o Conselho Regional de Psicologia sempre à disposição para a gente pensar ações em conjunto. Acho que você trouxe contribuições aí, reflexões importantes aí também de
como o movimento, né, precisa de alguma forma repensar um pouco as suas ações, repensar um pouco as suas caixinhas, repensar um pouco as discussões ainda um tanto individualizadas e pensar uma estratégia, uma retomada aí de uma maneira mais coletiva mesmo, né? Então, agradeço mais uma vez as pessoas que estiveram presentes, as pessoas que estão acompanhando de casa, né? Coloco Luísa, linda, obrigada pela criação da música que você apresentou pra gente. A gente ainda espera também de ter em outros momentos, né? A gravação, a transmissão dessa atividade ficará no nosso Facebook, né? Então, para quem não pôde acompanhar, pode também posteriormente verificar como é que foi a nossa atividade. Então, ressaltar e, mais uma vez, reafirmar o compromisso deste Conselho, né, do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e também do Conselho Federal, do Sistema Conselhos, na luta e no enfrentamento à LGBTfobia, na luta e na garantia dos direitos humanos e da cidadania da população LGBT e na construção da psicologia que a gente acredita e que a gente trabalha, que garanta, sim, direito de todas e todas, que não reforce estigmas, que não viole direitos e que esteja comprometida eticamente e socialmente com todas e todos. Então, obrigada mais uma vez, boa noite e até a próxima atividade.